Aqui, ao que parece, aqui quando o texto fala assim, olha, o coração deve estar confirmado com graça e não com alimentos, o que nós temos aqui é uma possibilidade interessante aqui. É possível que os leitores da carta aos Hebreus, é possível que eles estivessem sendo atacados por uma forma de doutrina que eu já mencionei aqui para vocês, que foi muito comum no século I e cresceu muito no século II, que é o protognosticismo. É o gnosticismo que no século II tomou forma. O que o gnosticismo dizia? Duas coisas. Primeiro, a matéria é má. Então, se a matéria é má, Jesus não se fez carne. Jesus era um anjo. E se a matéria é má, você deve judiar dela. Então, o que acontece? O autor de Hebreus, quando ele começa a sua carta, ele fica insistindo no capítulo 1, dizendo que Jesus não é um espírito angélico. Por que ele faz isso? Certamente, a heresia gnóstica ou protognóstica estava se infiltrando na cabeça das pessoas. Então, quando você lê o capítulo 1, ele fala, olha, Jesus não é um anjo. Jesus é o Filho de Deus, ele não é um espírito. Porque os gnósticos diziam isso, que ele era um anjo, um espírito. Se Jesus é um espírito, o que acontece com a gente? Ele podia morrer na cruz? Se Jesus fosse um espírito, não de carne, não alguém de carne e osso, ele podia derramar sangue? Não. Sem derramamento de sangue, há remissão de pecados? Não. Ele poderia remir os nossos pecados? Não. A nossa salvação seria inexistente. Se a matéria é má, haveria ressurreição dos mortos? Não. A matéria é má, como é que Deus ia ressuscitar um morto? Ia colocar um morto que já está livre da matéria, ia fazer voltar para a matéria? Aí então Jesus não ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, o que diz Paulo? É vã a nossa fé. E continuamos nos nossos pecados. Então o gnosticismo era um golpe na jugular do cristianismo. E pior, se a matéria é má, eu tenho que judiar dela. Como? Eu não vou dar comida para ela. Ah, então por isso que... então por isso que não podia comer um monte de coisa? Para judiar da carne. A carne é má. Eu não gosto da carne. Eu não gosto do meu corpo. Vou judiar dele. Então eles proibiam o casamento. Por que proibiu o casamento? Casamento traz prazer físico? Traz ou não traz? Traz. Então era proibido casar. O casamento traz prazer físico. Comer qualquer alimento pode? Não, não pode não. O alimento traz prazer físico. Então restringia os alimentos. Tinha no século IV, tinha uma seita gnóstica chamada Maniqueus. Gente, tinha que carregar os caras, que eles eram esquálidos, eles não tinham forças, que eles não comiam, para judiar do corpo. Viviam, eles pesavam o quê? 20 quilos molhado. Os caras eram magrinhos, morrendo ali, carregados ali. O que acontece? Dá comida. Não, ele não quer comer. Mas por quê? Ele está judiando do corpo dele. Ele é maniqueu. Está judiando da matéria. Então era assim. Então pode ser que os crentes ali, os destinatários da carta aos Hebreus, fossem alvos de ataques assim, de seitas assim. Então o autor de Hebreus fala assim, gente, abster-se de alimento não vai livrar você de mal nenhum. Abster-se de alimento não é exercício espiritual nenhum, não serve para nada, nada.